Vamos à mensagem de hoje. Quero convidá-los a orarem comigo, primeiramente pedindo direcionamento do alto. Baixa a sua cabeça, fecha os seus olhos. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, colocamos nossas vidas diante do teu altar, pedindo sabedoria, discernimento, iluminação. Nos dê as revelações, palavras de conhecimento, apontamentos proféticos, tudo a fim de corroborar de uma forma ainda melhor com os meus irmãos aqui presentes nesta manhã, trazendo, Deus, detalhes daquilo que é muitas vezes pessoal da vida de alguém, porque Tu és um Deus pessoal. Não se trata de uma mensagem genérica. Sempre quando ouvimos a Tua palavra sendo proclamada, ela vem de forma pessoal. Então eu me coloco nas Tuas mãos. Caso o Senhor tenha um recado específico, detalhado para a vida de alguém, eis-me aqui. Que essa palavra venha do Teu Espírito ao meu coração e que eu assim proclame, trazendo cura, renovação, direcionamento. Oro para que o Senhor abençoe a minha vida, me dê condições de compartilhar aquilo que o Senhor quer que seja dito nessa manhã, e que esta mensagem produza frutos eternos, frutos exponenciais, levando o teu povo a viver aquilo que está no teu coração. É assim que eu oro, creio, clamando sempre que me escondas atrás da cruz do teu Filho, porque importa que somente Ele cresça e que eu diminua. Em nome dele eu oro com fé. Aleluia. Amém. Glórias a Jesus. Muitos de vocês fizeram um propósito de 40 dias. Parabéns. Hoje é dia de você entregar. Não sei se você fez os 40 de uma coisa só, ou cada semana, mas a você que fez este propósito por 40 dias, por uma vida abençoada, oro para que o Senhor confirme e reverbere de uma forma muito extraordinária sobre a tua vida. Vamos ao texto, Deuteronômio capítulo 8, versos 10 em diante. O tema da manhã, o tema do fechamento é abençoados para abençoar. Diz assim a palavra de Deus: depois que tiveram comido até ficarem satisfeitos, louvem ao Senhor, o seu Deus. Aqui é a instrução de Moisés, família, para o povo de Israel, tá? Da parte de Deus, obviamente. Pela boa terra que deu a vocês. Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos e às suas ordenanças e aos seus estatutos que hoje ordeno a vocês. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e você se esqueça, ou vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que tirou vocês do Egito, da terra de escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e terrível deserto, por aquela terra seca, sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná, que seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e pôr vocês à prova, para lhes fazer o bem no final. Não digam, pois, no coração: a minha capacidade, a minha força, ou a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Antes, lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Esse verso 18 já foi citado e ensinado nas mensagens anteriores. Hoje, compartilho com vocês o contexto do porquê do verso 18. E perceba que o Moisés está fazendo algo que é o meu objetivo com vocês hoje. A convicção de Moisés era qual? Vocês vão prosperar. Onde está sendo dito? Na terra prometida? Não! Essa palavra está sendo liberada no deserto. Eu não sei qual é a tua situação. Se você já vive a prosperidade, ou se você se encontra, talvez,
nesses momentos de dificuldade, até por conta de não conhecerem ou não aplicarem tais princípios que estamos compartilhando há 40 dias. Mas uma decisão foi tomada: eu vou alinhar, eu vou fazer da forma correta, e tudo isso leva um tempo. O povo foi tirado do Egito, mas o Egito continuava dentro do povo. Eu falo muito sobre processos. Existem coisas que vão sendo transformadas e você vai precisando, sabe, se amoldar, ficar firme. Tudo na vida é assim. O problema dentro deste sincretismo religioso é acharmos que Deus vem fazer tudo para a gente, e não é assim. Tem gente pedindo para Deus um marido: eu quero casar, eu quero casar, eu quero casar, mas fica final de semana em casa, né? Enrolado no edredom, com aquela cara amassada, assistindo o dorama, achando que Deus vai mandar o noivo, o anjo, né? O anjo vai mandar o príncipe bater na porta: sou eu. Se ele fizesse isso, ele abria a porta e fechava. Eu lá quero uma coisa assim, toda mal acabada. Não. Ou seja, quer casar? Então, ok, se arruma, né? Se perfuma, o cabelo está branco, passa uma tinta, né? Dá um tapa no sistema. E cadê a turma? Está lá no culto dos jovens? Está onde? Qual que é as programações? Vai conhecer gente, não é? Na vida financeira é a mesma coisa. Se você está achando, irmão, que as coisas acontecem por osmose, não é. Não, é trabalho, é consistência, mudanças de mentalidade. Por isso que estou fazendo durante 40 dias. Eu poderia ter compartilhado tudo que falei nesses 40 num único sermão. Só que até pedagogicamente, irmão, você não ia guardar. Não porque não é inteligente, porque é assim que funciona. Algumas coisas precisam de repetição, por isso você me vê todo final de semana repetindo coisas básicas sobre casamento, família, porque precisamos disso. E durante essa próxima fase de prosperidade, talvez você vai precisar amanhã, segunda-feira, falar não para você. Entender o que é desejo e o que é necessidade. Se é momento ou se não é. Você aprendeu que prosperidade não é a quantidade, mas é você gastar menos do que você ganha. Tem gente que tem um salário gigantesco, mas vive endividado porque gasta mais do que ganha. Não é próspero, é escravo de Mamon. Então Moisés está trazendo aqui nesse fechamento, Moisés tinha uma convicção: vão prosperar, porque entrarão na terra que mana leite e mel. É a mesma coisa que eu estou fazendo com vocês. Eu já estou dando uma vacina para uma possível doença se não houver cuidado. Moisés está dizendo: não se esqueçam do Senhor. Essa é a base da mensagem de hoje. Tamanha convicção que eu tenho, que se aplicarem tudo que eu ensinei, da palavra, vão prosperar. Vão prosperar. Moisés, da mesma forma que Moisés tinha, vão entrar na terra, porque Deus falou. Eu não sei quanto você vai ter, eu não sei onde, ou que casa, ou que carro, não é sobre isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que vocês terão uma vida próspera. E quando a abundância começa a chegar, e a abundância é mais do que eu preciso, vocês não podem se esquecer do Senhor. O momento mais perigoso na vida de Israel não foi quando faltou pão no deserto. Eles sabiam que podiam depender de Deus, o pão viria, como veio, o maná. Até aqui, irmão, daria um sermão, poderia ficar 1 hora falando só sobre o maná. Você sabe o que foi o maná? Tem gente, porque a Bíblia, o pão do céu, não é o que a Bíblia fala? O pão do céu. E tem gente que chovia pão francês, né? Ai,
Já pensou que maravilha? Nem precisar, só abrir a janela. 3, por favor, Miguel. Eram sementes como sementes de coentro. Então, e onde que eles estavam? No deserto. Deserto tem mato, tem grama. E essa semente, então, que Deus enviava, caía na areia, irmão. Então você tem que colher a sementinha como se fosse sementinha de coentro, na areia, e daquilo lá dá trabalho. E a medida era a medida do dia. Se você pegasse uma porçãozinha a mais, a Bíblia falava que dava bicho. Você só podia pegar a porção dobrada na sexta, porque no sábado não descia maná. Aí você tinha porção para os 2 dias. E tem gente que fala assim, Deus, me dá um maná, me dá... Eu não quero maná, irmão. Eu não quero maná. Quando Josué, ele atravessa o Jordão, com os que foram conquistar a terra, eles acampam em Gilgal. Ali era época de colheita. E eles então tomam posse de uma semeadura que eles não semearam, mas Deus havia dado. Acampem aqui. Deus deu ordem, circuncidem-se. Ou no caso, os homens deveriam ser circuncidados. Ficaram um tempo de preparação. Colheram aqueles grãos, tostaram, se alimentaram, celebraram a Páscoa. A Bíblia diz, o maná cessou. Qual que é a tua reação diante de um momento onde você tem um desafio pela frente e de repente aquilo que você está acostumado a receber para? A primeira reação nossa é de desespero. Muita gente aqui ficou desesperada quando perdeu o trabalho, o emprego na pandemia. Me procuraram chorando, disse, declare a você mesmo, está tudo bem com a tua alma, se Deus permitiu, Ele tem algo maior. E muitos do que perderam o emprego hoje estão muito mais prósperos. Começaram o seu próprio negócio. O maná cessou. E por que o maná cessou? Porque tem uma nova temporada, tem um novo tempo, tem um novo ciclo. Maná não se acumula, maná não pode guardar, mas agora vem um tempo onde você vai ter que construir celeiros. Porque nós estamos falando não de suprimento diário, nós estamos falando de prosperidade. Terra que mana leite e mel. E para essa fase, irmão, não tem maná. Eu não quero maná. Eu confio num Deus que me supre diariamente. O conceito é maravilhoso, eu creio. Mas o maná já começa pela necessidade dele. O maná só foi necessário por conta da desobediência. Porque se tivessem crido quando chegaram na porta, na marca da cal, para bater o pênalti sem goleiro, era só tomar posse e falaram, tem gigante, não vamos poder, vamos voltar para o Egito, matemos então Moisés. E Deus falou, então por causa disso, vão ficar no deserto, porque eu vou matar toda essa geração, ninguém entra. Só entrou Josué e o Calebe, só, que foram os 2 que deram palavras positivas. O caso do Moisés é outra questão para um outro domingo. Mas, então por que agora teriam que passar 40 anos no deserto até que nascesse uma nova geração? Uma geração sem os traquejos do escravo? Qual que é o problema do escravo? O problema do escravo é a mentalidade. Eles olharam a terra, eles disseram, mana leite e mel, a terra é boa, a terra é tudo que Deus falou, mas Deus não disse que tinha gigantes. Mas, pois é, Deus só falou o que era necessário, porque se eu estou dando, eu te guardo, te protejo, te fortaleço, te capacito. Se eu não falei é porque não é importante, olha para mim. Mas o escravo olha para sua impossibilidade. Eu não consigo, eu não aprendo, eu não vou, eu não dou conta. Mentalidade de escravo. Essa geração tem que morrer para que uma nova geração cresça
100% dependendo de Deus, tendo que olhar maná, tendo que ver água sair da rocha, para que quando chegassem na marca da cal e se batessem com os muros de Canaã, acreditassem que quando Deus dissesse, vão para cima, os muros cairiam. Perceberam a diferença? É a mesma coisa que Ele está fazendo com vocês nestes 40 dias. E é você que vai tomar a decisão. Quando se depararem com os desafios, e não importa em qual fase você esteja, se você ainda é um jovem, se você ainda está na fase adulta, ou se já na fase experiente, já é vovô, vovó, já está aposentado, não importa, só para quando Deus falar que parou. Você é aposentado, mas novos projetos podem ser começados, iniciados. Saia do módulo maná, saia do módulo sobrevivência e viva a vida próspera. Comece por arrumar tua casa. Comece por limpar o quintal da tua casa. Comece por pintar as paredes, que faz 20 anos que você não passa uma tinta nessa casa. Você se acostumou com o feio, se acostumou com o caos. Mentalidade de escravo. Tudo para você é gasto. Não é gasto, é investimento. Quem criou a beleza, quem que inventou a capacidade de simplesmente contemplar o que é belo? Deus! Então comece por você mesmo a se arrumar. Tudo agora é narcisismo. Ah, porque é narcisista? Não, é você que é preguiçoso. Você que é relaxado. Está usando desculpa do inferno para se omitir a questões que são básicas. Todos que tiveram vislumbres do espiritual, de anjos, de seres angelicais, nenhum relato diz, era horroroso, era feio. Isso é coisa de demônio. De anjo que se afastou, que perdeu o resplandecer da glória de Deus sobre eles. Mas quem está na presença são belos. E você foi criado à imagem e semelhança do Altíssimo. Então começa a declarar, eu sou belo, porque o meu Pai é belo e eu tenho o DNA dele. Onde eu toco tem que ser belo. O que eu faço é o melhor, é como que para o Senhor, não é para o meu patrão. Ele me dá o meu salário, eu tenho um emprego nessa empresa, nessa firma, mas eu faço o que faço para Deus, para a glória de Deus. Põe a casa em ordem. Aí você começa a ver, a prosperidade chega, e é nessa hora a mensagem de hoje. Não se esqueça do Senhor. Muitos acabam simplesmente desistindo, parando, porque acumularam diante dos seus olhos o suficiente. E simplesmente estão só esperando chegar o prazo de validade vencer. Que vida triste. Não faz sentido para mim. Há momentos difíceis para todos nós. E eu já ensinei, está cansado, vai descansar. Aí depois de um tempo de descanso, o renovo vem, o próprio Pai Celeste te renova, e você então continua a jornada de um propósito. Por que que você quer? Por que que vai viver uma vida próspera? Porque Deus está procurando caminhos para as bênçãos dEle. E você precisa se tornar um caminho para as bênçãos que Ele quer liberar. Você vai entender melhor no decorrer desta mensagem. Então, ainda como introdução, em síntese, em resumo, o que Moisés está dizendo
é que na escassez podemos clamar, mas na abundância podemos nos esquecer. Esse é o perigo que ele está alertando a você e a mim. Por isso que ele está declarando: Moisés, lembrem-se do Senhor. Lembrem, porque é Ele, verso 18, que te dá a capacidade de produzir riqueza. É Ele. É Ele. A questão principal de Deus com o seu povo não é apenas quanto à capacidade de produzir riqueza, mas a necessidade de dar-se dele quando a prosperidade chegar. Precisamos entender que nós não devolvemos o dízimo apenas para recebermos proteção, não ofertamos apenas para colher, não administramos apenas para termos tranquilidade, não desejamos prosperar apenas para elevarmos o nosso padrão de vida. Deus nos abençoa, repito, para que sua bênção encontre um caminho através de nós. Sou abençoado para abençoar. Esse é o fluxo. E diante disso eu tenho 5 apontamentos para você. Está comigo nessa manhã? Dá um glória a Deus, parece que você está dormindo. Vocês não tomaram café não. Próximo domingo, 8 da manhã, passa no café, entra com um cafezinho para tomar durante o sermão. Café é tudo de bom. Tem gente que jejuou os 40 dias de café. Deus te abençoe e te dê um plus especial, porque ficar sem café 40 dias, só para quem é muito crente mesmo. Meu máximo é 1 semana, 10 dias. Primeiro lugar, vocês vão conversar sobre isso na célula essa semana. Uma vida abençoada nunca esquece a fonte. Então, só para deixar registrado de forma didática para vocês estes 5 apontamentos, sendo o primeiro este: o homem, a mulher de Deus, quem é abençoado, e este é o tema da série, uma vida abençoada nunca esquece a fonte, nunca, nunca. Foi Deus quem deu vida, foi Deus quem deu capacidade, foi Deus quem abriu portas, foi Deus quem concedeu saúde, inteligência, oportunidade, relacionamentos. Nosso esforço é real, eu acabei de falar sobre isso há pouco. Tudo bem, mas não é o suficiente. Deus, gratidão não nega seu trabalho, seu esforço. Gratidão reconhece, na verdade, que até a capacidade de trabalhar foi recebida pelo próprio Deus. Por isso, queridos, eu entendo que aqui, como a gente tem falado, entendido que é tudo sobre o coração. Então, olha só, eu começo a entender. Aqui entra justamente a questão do coração. Entra a questão do dízimo. O dízimo é uma disciplina que confronta o meu esquecimento. É uma bênção na minha vida, até por essa questão, por essa razão. Segundo lugar, uma vida abençoada não confunde recurso com identidade. Não digam no seu coração: a minha capacidade, a minha... Não. Você possui recursos, mas os seus recursos não podem possuir vocês. Seu saldo não define o seu valor. Você e eu conhecemos pessoas que são definidas pelo dinheiro. Se acham por aquilo que tem guardado, por aquilo que tem aplicado. Seu carro não define a sua importância. E aqui eu não estou dizendo que é errado você ter um carro legal, que seja para o teu aprazimento, não para você se mostrar. Eu amo dirigir, gosto, sempre gostei, desde quando era adolescente. Me recordo nas viagens, papai, a gente indo para Mato Grosso, ele tinha um Corcel 2, bege, uma caixa cheia de fita cassete. Foi lá que eu aprendi a ouvir as modas de viola, as histórias dos violeiros, né? E por aí vai. E eu me recordo de ficar sentado igual o cachorro quando está dentro de carro,
ninguém enfia a cabeça na janela. Eu botava a cabeça assim, ó, entre o banco dele e a janela dele, eu ficava assim, olhando dirigir. Aí eu mudava, daqui a pouco eu vinha no meio. Éramos em 3 irmãos, então eu ficava sempre atrás dele olhando. E eu queria dirigir, eu gostava. Aquelas estradas do Mato Grosso. Eu gosto. Eu gosto de ter um bom carro, eu gosto de vez em quando pegar a estrada, me distrai. Eu tenho hiperfoco quando estou dirigindo. Eu esqueço do resto, esqueço da vida, esqueço dos problemas. Dirigir para mim é uma terapia. Gosto de um carro que tem um motor forte. Gosto. Deus agora me permitiu andar de moto de novo, glória a Deus. Sempre fui apaixonado por moto. Acho que agora estou com um pouco mais de juízo, sou vô. Então Deus falou assim, tá, vamos liberar para o menino. E como eu acabei de falar, é uma questão de mordomia. Se você tem, você cuida. Se você tem, você lava. Se você tem, você pule. Mas eu sempre fiz isso, nem carteira de motorista eu tinha. Eu era um adolescente, eu fazia isso com os carros do meu pai. Era eu que lavava, eu que polia. Sempre gostei. Mas estas coisas você possui, mas elas não podem possuir você. Tem gente que é como eu, mas deixa um motoboy, o entregador, passar, riscar. Perdeu, irmão, a razão de viver. Quer brigar, quer discutir. Esses dias o irmão que lava o meu carro falou, você viu o risco aqui na caminhonete? Eu falei, é nada, cadê? Aí estava o risco assim no para-choque de um e do outro. Aí você percebe, fala, isso aqui é gente que anda na rua e passa, né? Que risca. Não riscou na frente porque tem um PPF, mas pegou o para-choque embaixo, riscou na frente e atrás. Irmão, eu não fiquei praguejando, não fiquei amaldiçoando, porque as coisas não me possuem. Não me possuem. Eu tenho as coisas por um aprazimento, eu tenho as coisas porque eu glorifico a Deus, é para curtir. E eu tenho o conceito tanto de Jó, quanto o de Paulo. O Jó disse, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. O Paulo fala, sei viver bem em toda e qualquer situação. Se na abundância, estou dentro. Se for na escassez, se Deus é esse o propósito, Ele quer me ensinar algo, estou dentro, porque eu tenho o Senhor. Ele é a minha fortaleza. Esse é o conceito da prosperidade. Aí, meu irmão, se você perde alguma coisa, teve um prejuízo, acabou a vida para você? Não, irmão, as coisas têm você. Tem que voltar lá para o prézinho. Voltar para a mensagem número 1. E falar, Deus, fala comigo. Onde eu errei? Onde eu me perdi? Faz sentido, família? Eu sei que faz. Sua casa não define a sua identidade. Seu momento de escassez não define o seu futuro. A minha identidade está em Cristo. Os meus recursos estão debaixo da minha administração, porque Deus me colocou nesse lugar para administrar aquilo que Ele me confiou, para a glória dEle. Simples assim. Então, entenda que uma vida abençoada não confunde recurso com identidade. Você, se está aguardando ter para ser, você não entendeu o conceito. Você já é em Cristo, você já tem Jesus. Terceiro, uma vida abençoada administra aquilo que recebe. E aqui é só para termos uma recapitulação do que ouvimos nas semanas anteriores. Um bom mordomo governa 4 áreas essenciais da vida. Primeiro, seus próprios desejos. Tem que identificar o que é necessidade e o que é vontade, o que é impulso. Segundo, governar seus números. Falamos sobre isso. Fazer orçamentos. Conhecer receitas, despesas, dívidas, prioridades. O que você se recusa a medir, você dificilmente consegue governar. Lembra que eu falei nos domingos anteriores? Tem gente que nem gosta de entrar no extrato do banco. Sabe que está devedor. Nem vou, o que o olho não vê, o coração não sente.
Tem que ver, tem que sentar, tem que fazer conta. A maioria dos brasileiros recebe o salário e vai ver como é que fica no final do mês. Por isso tu tem que ficar pegando vale. Não faz sentido, não é próspero isso. O próspero tem recurso guardado. Ele adequou a vida dele ao padrão dele. Ele vislumbra avançar e crescer. Mas ele, irmão, não está vivendo com algo que ele um dia vai receber. Ele está vivendo com aquilo que ele tem hoje. Analise. Tem gente que não gosta. Aprenda a gostar, irmão. Você não consegue sobreviver comendo pudim todo dia. Ah, eu sou apaixonado por pudim, então a partir de hoje tu não come mais nada. Não tem mais carne, arroz, feijão, salada, mais nada, só pudim. Só pudim. Quantos dias você aguenta? Simples, irmão. Você não faz só o que gosta. Você faz o que precisa. Números, mesma coisa. Ah, porque eu vivo pela fé. Eu não vou nem te responder. Vou nem te falar. Se Deus não gostasse de números, não tinha colocado um livro na Bíblia com o nome Números. E a quarta área que você precisa ser bom mordomo é com relação à sua influência. Você vai prosperando e Deus vai aumentando a tua influência. É natural. E não se esqueça que a quem mais é dado, mais lhe será cobrado. Porque é uma responsabilidade. Então governe bem essas áreas. São importantes. Muito importantes. Uma vida abençoada não é uma vida sem limites. É uma vida em que os limites estão debaixo de sabedoria divina. Quarto lugar. Uma vida abençoada se torna bênção. A prosperidade bíblica não é medida apenas por aquilo que possui, eu já disse isso a vocês, mas também por sua liberdade para repartir aquilo que recebeu, e a base está no pai da nação de Israel. Quem é o pai da nação de Israel? Que pela fé é nosso pai também. A Bíblia diz que em Cristo, pela fé, também nos tornamos filhos de Abraão. Num simbolismo de que em Abraão há uma aliança onde Deus toma para si um povo, forma para si um povo. Mas em Cristo, isso sai do âmbito genético e entra no âmbito espiritual, onde ele faz povo quem não era povo. Então, por isso que pela fé em Cristo, também nos tornamos filhos de Abraão. É uma simbologia. O Abraão, pai da fé. Qual foi a palavra de Deus na aliança com Abraão? Ele disse, eu vou te abençoar. Não falou? Mas ficou só nisso. E você será uma bênção. Ou você muda a tua mentalidade, ou você não vai suportar ficar nessa igreja. A não ser que você seja assim bem, entra por aqui, sai por aqui, bem religioso, só vem e tal e vai embora. Do contrário, tu não vai aguentar. Porque é muita verdade que confronta os enganos. Eu não sei você, irmão. Muitas coisas a gente acaba mudando diante de novas revelações que surgem. Ah, ovo faz mal. Hoje o ovo é bom. Ah, porque gordura faz mal. Não, hoje gordura... Enfim, não é? Quando você ouve, tem um embasamento, há uma comprovação, você fala, eu preciso mudar. Não é assim que acontece? Então não me interessa o que você achava biblicamente sobre dinheiro, prosperidade e até vida com Deus. Uma vez que você ouve a verdade, e eu estou te chamando para pensar, eu estou te apresentando coerência, estou te apresentando fundamentação bíblica. Meu irmão, uma pessoa inteligente, ela não consegue ficar simplesmente assim,
Ah, deixa para lá. Não consegue. Ela entra em crise. Dr. Rousseau Shedd, uma vez eu fazia pós-graduação com ele, e foi feita essa pergunta: qual a diferença do crente para o não crente? Ele falou: o crente vive em crise. Porque o não crente faz o que quer, está tudo bem, mas o crente tem o Espírito Santo. E quando ele faz alguma coisa, ou quando está fora do princípio, está fora do padrão, está fora do eixo, o Espírito Santo vai sempre trazê-lo a uma reflexão para que se amolde. O crente vive em crise. Um sermão que você ouve e não deixa você em crise, que sermão foi esse? Você já é o perfeitão? Eu digo, irmão, toda vez que eu estou pregando, primeiro eu estou pregando para mim. Essa já é a segunda vez que estou pregando essa mensagem. Preguei ontem à noite, estou pregando hoje, vou pregar mais 2 ainda hoje. Eu, no mínimo, deveria aplicar bem mais do que todos vocês, porque além de fazer o sermão, ainda vou pregar 4 vezes. Se não colocar em prática, é muita burrice também, né? Então, alguma coisa precisa acontecer. Eu preciso ser uma bênção. Não é só receber. Não é só me dar minha bênção. Não, eu já sou abençoado. Ah, então por que eu continuo vindo? Então você não entendeu. Que a tua vida foi criada por Ele, para o louvor da glória dEle. A minha vida tem um propósito nessa terra. Eu preciso fazer parte do time que está restaurando todas as coisas que foram quebradas pelo pecado. E perceba que, como uma série sobre vida financeira, ela roda e volta para o mesmo lugar. Propósito, intimidade, comunhão, vida com Deus. Então, a Bíblia fala, Paulo em Romanos, que por um homem entrou o pecado no mundo, que é o primeiro Adão. Mas aí Paulo chama Jesus de segundo Adão e diz: todavia, pelo segundo Adão, vem a remissão. Ou seja, o pecado entra e destrói. Vem o segundo Adão, que é Cristo, nessa analogia, dizendo: Ele redime todas as coisas. E a quem Jesus... O pecado é Jesus, é a cruz. Mas Ele confia a quem a tarefa de continuar redimindo o que foi quebrado. E agora são os efeitos sobre a terra. Porque quando o pecado entra na vida de Adão, Deus restaura e dá o caminho para que ele fosse novamente religado em comunhão com Deus. Foi o sacrifício. Se lembram disso ou não? Inclusive Deus profetiza em Gênesis 3,15 o Messias que haveria de vir, o Filho, o que pisaria na cabeça da serpente. Deus já dá uma solução para o que diz respeito ao afastamento do homem de Deus por conta do pecado. E Deus fala: o sacrifício reconecta, até vir o meu filho, que restaurará completamente, porque aí vem perdão, não só remissão do pecado. Mas a natureza é amaldiçoada. Já são os filhos do próprio Adão, no caso um deles, o Caim, que comete o primeiro assassinato, o irmão matando o irmão. E eu fico, às vezes, impressionado de ver como alguns aqui ficam assim: meu Deus, que mundo cruel. Você viu o que fizeram? Você viu o nenezinho lá em Honduras, agora, 4 meses, largado no hospital. Como é que pode? Porque tem gente que ainda vive na Disney. Tem gente que não entendeu. Ei! Os filhos do Adão e da Eva, um deles cometeu assassinato. Eu estou falando de irmão matar irmão. E não é porque dormiu com a mulher dele, não. Não é porque roubou ele, não. Por ciúmes, inveja. Porque o irmão foi aceito por Deus e ele fez do jeito dele, Deus não aceitou, obviamente, porque Deus vem com suas próprias condições. E aí, irmão, ele tem que extravasar essa raiva, sair em cima de alguém. Matou o irmão. Isso vem se multiplicando. Jesus vem. Somos salvos por Cristo. E Ele disse: vão, vocês, ide. Qual que é a palavra que Deus dá para os discípulos em João capítulo 20, 21?
João capítulo 3, capítulo 21, ele falou assim: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Eu envio a vós. Vão, preguem o evangelho. O que é evangelho? Boas novas. Olha, curem os enfermos, expulsem os demônios. O que Deus está falando? Esse mundo precisa de remissão. O meu sangue perdoa pecado, mas existem as esferas que precisam ser alcançadas. Ei, Deus disse para Paulo: tu não vai morrer aqui em Jerusalém, porque eu tenho um plano para você lá em Roma. Tu vai falar do meu poder lá para as autoridades. Tu vai morrer lá, mas antes de morrer lá, eu vou dar uma oportunidade de você vai falar. Você vai falar. Sofreu um naufrágio, o diabo tentou, acabou na ilha de Creta, mas onde que o Paulo termina? Em Roma. Porque a gente é abençoado para abençoar. Se você não está usando da influência que Deus te deu através da cruz para mudar o ambiente onde você está, você não entendeu. Você está achando que é só tarefa minha porque eu sou o bispo? Só eu tenho que fazer isso? Ou só pastor que trabalha? Isso é tarefa de quem anda com Jesus, que é discípulo de Jesus. O que você faz? Você tem que usar da tua influência lá no teu trabalho. Mudar. O mundo está acostumado com pilantragem. O mundo está acostumado com enganação, mas você tem que ser diferente. Isso é vida próspera. Como é que quer ter colheita boa plantando semente ruim? Tem que plantar semente boa. Se tu uma bênção, Abraão. Tu vai ser bênção, Abraão. O Abraão, irmão, poderia ter dito, quando do Ló, do sobrinho: primeiro que eu não chamei você para vir comigo. Segundo que tu já teve treta, teus empregados com os meus, você está surfando a minha onda, está surfando a minha bênção, e ainda te dei a oportunidade de escolher. Você escolheu o vale mais frutífero, eu fui para o outro canto, agora tu está aí com perrengue, se vira. Deus deu uma ordem para Abraão: ser uma bênção é o Ló. Bora lá levantar um exército, salvar o menino? Eu vou perder gente, eu vou perder recurso, mas na verdade Deus me deu isso para isso mesmo, né? Deus me deu recurso foi para investir. Deus me deu recurso para transformar a realidade. Deus me deu recurso, eu sou um homem rico, eu sou um homem próspero, graças a Deus eu posso contratar um exército para fazer o bem para alguém. Enquanto isso, essa mentalidade retardada que muitas igrejas têm, que Deus só gosta de pobrinho. Eu quero ver pobrinho mudar a realidade em algum lugar. Porque todo pobre, quando entende o que eu estou falando, ele começa a prosperar. Ele começa pobre e se torna alguém que vai influenciando, vai crescendo. O Abraão sai da terra dele, deixou herança de pai, deixou tudo e foi obedecer. Mas leia a Bíblia e você vai ver o quão poderoso Abraão se tornou em recurso, em prosperidade. Ele tinha um exército. Ele levou a sério: ser tu uma bênção. Ser tu uma bênção. Aí você começa a entender o conceito de que é melhor dar do que receber. Por isso que você não pode, se ainda não está participando, não pode ficar fora de uma célula. Você já sabe de tudo? Glória a Deus. Não te passa pela cabeça que está na hora de você repartir com alguém? Você já tem quantos anos? 20 anos de crente? Estou vendo o Serginho aqui, eu me lembro que eu preguei na formatura da igreja que você fazia parte lá, em 2008. Era formatura teológica. Poder falar assim: eu não me envolvo com mais nada, não ajudo mais nada, eu já tenho até formação teológica, eu não sou pastor, mas eu tenho até formação. E não quer ajudar ninguém?
Não pode ser líder de uma célula para poder ajudar quem é novo convertido, que não sabe ainda somar espiritualmente 1 mais 1? Não pode? Então não entendeu nada. Para concluir, uma vida abençoada deixa um legado. Provérbios 13, 22. O homem de bem deixa herança para os filhos de seus filhos. Legado não é apenas dinheiro, legado é fé, é nome honrado, é exemplo, é sabedoria. Legado é cultura de generosidade, patrimônio bem administrado, portas abertas, pessoas sendo desenvolvidas. Sucesso é o que acontece durante a sua vida, mas legado é aquilo que continua acontecendo depois que você viveu. Filhos, eu quero que você entenda de verdade, de uma vez por todas, Deus, Ele não quer apenas abençoar você, Ele quer fazer de você uma bênção. Ele quer fazer de você uma bênção. Este é o propósito de Deus para nós. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Você está pronto para receber apontamentos e palavras proféticas? Eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu quero profetizar que a sua casa vai ser abençoada e se tornar um lugar de acolhimento. Eu quero profetizar nessa manhã. Eu quero profetizar que a sua empresa vai ser abençoada e se tornar um lugar de dignidade, de grandes oportunidades. Eu quero profetizar nessa manhã. Quero profetizar que os seus recursos sejam abençoados e se tornem instrumentos de justiça, de compaixão e avanço sobre o reino, para o reino. Eu quero profetizar que seus filhos sejam abençoados, recebam não apenas patrimônio, mas que seus filhos recebam fé, caráter, sabedoria e um nome honrado. Eu quero profetizar nessa manhã. E profetizo que a sua mesa, ela vai ter pão, mas também vai ter lugar para outras pessoas. Eu quero declarar que a sua vida vai ter abundância, mas que essa abundância nunca vai produzir orgulho, esquecimento ou indiferença da sua parte para com o Altíssimo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Foi Ele quem lhe deu vida. Foi Ele quem lhe deu capacidade, lhe concedeu oportunidades. Foi Ele quem sustentou você quando não havia o suficiente. É Ele quem vai continuar dando sentido a tudo quando houver, talvez, mais que o necessário. Quando a abundância chegar, você vai continuar enxergando o propósito. Uma vida abençoada não é uma vida que possui tudo. É uma vida que Deus ocupa o primeiro lugar. O coração está livre, os recursos estão em ordem e a bênção encontra um caminho para alcançar outras pessoas. Hoje nós não estamos encerrando apenas uma série. Nós estamos hoje assumindo uma nova postura. E a postura é essa: não seremos dominados pelo dinheiro, não serviremos mamon, não viveremos da aparência, não construiremos prosperidade destruindo nossa família, não comprometeremos o nosso futuro para impressionar pessoas no presente, não reteremos aquilo que Deus colocou em nossas mãos para cumprir um propósito. Seremos fiéis, generosos, responsáveis, seremos bons mordomos. E quando Deus nos confiar mais, então nós jamais iremos dizer: a minha força conquistou isso. Nós vamos declarar: foi Deus quem me trouxe até aqui. Eu quero convidar você a fazer uma declaração profética nessa manhã. Você pode fazer isso. Eu quero chamar você a fazer a sua oração. Já está no telão. Eu queria que você lesse o mais forte que você puder, declarando na terra, para que seja ligado na terra e que seja ligado no céu. Você pode fazer isso? Então venha comigo, leia comigo, vamos juntos. Eu sou abençoado, minha casa é abençoada, mas a bênção não terminará em mim. Eu fui abençoado para abençoar, recebi para repartir, cresci para levantar outros.
prosperarei para cumprir propósito e deixarei para a próxima geração muito mais do que coisas. Deixarei fé, deixarei caráter, deixarei um nome honrado, deixarei uma história de fidelidade, deixarei um caminho pelo qual a bênção de Deus continuará passando, mesmo depois que eu partir. Porque uma vida verdadeiramente abençoada não é medida apenas por aquilo que conseguiu guardar, é a medida por tudo aquilo que Deus conseguiu realizar através dela. Em nome de Jesus. Amém.